Aí galera, tranquilo, numa boa. Um cidadão, através do Face, ele faz algumas perguntas para mim após ter assistido um vídeo que eu fiz sobre o avesso da pele. E essa conversa se desenrola e acaba que ele me pergunta sobre a ditadura do proletariado, tá? E confesso que não estava nos meus planos falar sobre a ditadura do proletariado, e então, e aqui agradeço a ele, resolvi falar. Fiquei imaginando lembrando inclusive que a primeira vez que eu ouvi a expressão ditadura do proletariado, a sensação foi muito ruim, principalmente em função da palavra ditadura, né? Porque nós, cidadãos do século XXI, nós sabemos do que significa hoje, ou do século passado, de alguns decênios para cá, o que significa ditadura na América Latina, o golpe de 64, ditadura militar, enfim, no mundo. Então eu fui pensando como fazer para, primeiro, junto a vocês, desmistificar o termo ditadura, para a gente poder começar a conversar sobre ela, sob o ponto de vista do meu amigo Marx. Pois bem, ditadura é uma palavra que tem história, e eu vou andar na história lá para os romanos, lá 500 a.C. até 300 mais ou menos antes de Cristo, posso estar equivocado, né? Não sou um historiador, minha área é filosofia, mas por aí havia a instituição na Roma da ditadura. O que era a ditadura? Bem, a ditadura era a possibilidade legal, era a possibilidade aceita pelo povo de que fosse instituído um ditador. Esse ditador, ele, ao ser instituído, né, ele obtinha para si poderes que normalmente nenhum cidadão teria, que nem o Senado teria, que por exemplo, numa situação de guerra, ele poder ter todas as iniciativas relativas a uma guerra, sem precisar estar pedindo ao Senado, recorrendo às leis, aquelas diárias, né, para tomar as devidas decisões. Podemos imaginar, aqui agora, século XXI, existe a situação de calamidade pública. Na situação de calamidade pública, é previsto que por um período curto, o presidente da República, o executivo, possa tomar certas atitudes sem o embaraço das burocracias. Voltando aos romanos, então, um dos cônsules romanos indicava alguém ao Senado para ser um ditador. O Senado autorizava e, portanto, esta pessoa passava a ter esses poderes excepcionais sem nenhum susto, né? Os cidadãos esperavam que alguém assumisse as rédeas numa situação de guerra, notadamente situação de guerra. Então, a ditadura não era assustadora. Vejam bem, seguindo, temos a ditadura de um lado, que eu consegui mostrar que ela pode ser algo emergencial e importante devido à necessidade de rapidez e agilidade e por um tempo determinado. Então não é assustador, já existiu na Roma clássica. Proletariado, ditadura do proletariado. Latim, né? Proletariado vem da palavra prole. E aí a gente pode pensar, mas quem eram os proletários então, na época dos romanos? Proletário era o cidadão que, não tendo posses, não tendo nada, portanto uma pessoa pobre, né? Ela tinha a prole, ela tinha os filhos. Então os humildes eram aqueles que tinham somente a possibilidade de ter filhos, grosseiramente, né? Então se de um lado eu tenho uma situação excepcional de amplos poderes, do outro lado eu tenho esses poderes excepcionais dados às pessoas que nada têm
Mas agora, Marx, diríamos que humilde é aquele que tem apenas o seu próprio corpo, aquele que põe o seu corpo no mercado para ele ser comprado, o seu trabalho ser comprado, né, em troca de um salário. Então vejam que não há tanto susto nessa expressão ditadura do proletariado. Na história está lá, né? Tanto as definições quanto a existência já aconteceu antes, não há nada de novo. Então, quando você for falar em ditadura, pensem na romana e, por favor, deixem descartado a atual. Depois do vídeo, fiquem tranquilos, aí, né, cada um interpreta. É um momento para a gente poder ficar livre. Quem é, na época do Marx, o proletário? Como eu disse, era o trabalhador. Século XXI, quem são os proletários? Os trabalhadores, né? Aqueles que trabalham por salário. Não importa se o salário é alto ou se o salário é baixo. Assalariados. Percebam, numericamente, os trabalhadores são maioria? Sim. Os proletários são maioria? Sim. Portanto, seria a ditadura da maioria, né? Então percebam que aqui já faz a gente pensar, que ditadura é essa que ela serve aos interesses da maioria? Percebam? O que é democracia? Não é a ditadura da maioria, óbvio, mas a democracia é a vontade da maioria. Claro que levando em consideração as características das minorias, por óbvio, isso no século XXI, né? Levando em consideração as minorias, a gente faz a vontade da maioria se estabelecer. Então, percebam que na ditadura do proletariado não cabe a ideia de eu, mais dois, mais três, né? Por vontade própria, né? Tomarmos o poder, ficar para nós o poder e fazer o que nos dá na cabeça. Porque Marx entendia que não, este grupo que por um tempo vai tomar as rédeas do poder, vai tomar o Estado, ele está a serviço da maioria. Por que da maioria? Porque é dos trabalhadores. Alguém poderá ainda me perguntar, mas por que, professor Amilcar, poderes excepcionais? Né? Quem sabe, vamos fazer o voto, vamos votar no partido tal. Bem, aí nós voltamos ao meu amigo Marx. Na época do Marx, século XIX. Né? Então, o que ele pensava lá? E vocês vão concluir se é importante isso hoje. Eu não darei opinião. Mas ele pensava que se a maioria, que eram os proletários, que são os proletários ainda hoje, mas na época os proletários ainda, ao assumirem o poder, teriam resistência? Se são a maioria? Claro que sim! Porque essa minoria são os burgueses. Essa minoria são quem detém o capital, portanto, essa minoria é quem detém o poder. Então, como numa guerra, como numa calamidade pública, seria necessário ao povo, ao trabalhador, agirem de tal sorte que pudessem superar estes grupos que insurgiriam, esses grupos que seriam violentos, que em tese seriam violentos, né? Que previsivelmente seriam violentos, porque eles não é fácil, né? Os grandes proprietários, os proprietários dos meios de produção, né? Cederem simplesmente, né? O seu poder. Nós vamos ceder, né? Graciosamente, né? Porque nós somos anjos, né? Nós vamos entregar o poder e vamos entregar o capital e vamos entregar tudo ao trabalhador. É evidente que o Marx dizia não, né? Não, isso não vai haver uma resposta. Uma resposta não só, vamos dizer que, vamos imaginar que aconteceu no país fictício Catuaba do Sul. Tá? O país fictício Catuaba do Sul, ele conseguiu, os trabalhadores se reuniram e beleza, assumiram o poder. O que acontece? As minorias dentro desse país se revoltam e é possível que o país Catuaba do Sul peça socorro ao Brasil, à Argentina, a sei lá quem lá nos Estados Unidos, e ele terá amparo internacional. Por que não?
no imaginário do Marx. Portanto, essa ditadura do proletariado significa que por um período X, né, vai haver esse poder entregue a uma pessoa, a um grupo, e essa pessoa e esse grupo gerenciará este período de transição, né, para que este Estado capitalista, que existe de maneira X, possa existir de maneira Y, para que haja uma garantia de que o X poderá se tornar Y. E essa garantia não é só a guerra, não é só a violência. É preciso que esse trabalhador, ele aprenda a administrar o Estado. É preciso que ele estude, que ele pegue o know-how, o conhecimento que já existe, para manter a união. Porque esse país Catuaba do Sul, ele não pode desaparecer. Vamos entregar o poder, então, agora ao povo, e ele desaparece. Não, tem que manter o Estado Catuaba do Sul, ou o país Catuaba do Sul, vai ter que se manter. Então é preciso dar homogeneidade, contorno, vai ter que se estudar como isto vai se sustentar no tempo. É preciso estudo, é preciso que cooperativas, que os grupos, todas as camadas sociais, né, que os trabalhadores se reúnam e digam agora, afinal de contas, esse país X, Catuaba do Sul, virará Y. Como isso será? Como nós vamos distribuir parcelas de poder? Como nós vamos distribuir as condições de vida para que todos se sintam melhor? Como isso será? Não vai ser num golpe só, numa revolta só, num momento só. É preciso bastante tempo para que haja toda essa reflexão. Eu posso dizer que, portanto, a ditadura do proletariado, pensado por Marx, é uma maneira temporária de lidar a transformação material do Estado que está no momento X para um momento Y. E que precisa de tempo, é preciso estudo, é preciso trabalhar as minorias muito poderosas, porque essa minoria tem mais força que a maioria, essa minoria tem mais força que todo o proletário somado, né? Então, é preciso que esse proletário se organize e pense em como reagir, o que fazer, que preço há de pagar para mudar do Estado X para o Estado Y. Outro momento histórico. Nós temos partidos. No Brasil tem muitos partidos à esquerda, partidos à direita, e tem essas coisas, né, da extrema direita, que eu não considero sequer partido, enfim, né? Existem mais possibilidades, mais negociações. Hoje, por exemplo, tem uma coisa nova que Marx não viu, né? Não poderia prever, que é pessoas que não têm nem empresa, nem trabalho, e são bilionários, aqueles que geram apenas o capital, né? Que vivem dos lucros, dos juros, enfim. Então é um momento bem diferente. A pessoa que assiste o vídeo, as pessoas é que tem que pensar. Fica o fato, portanto, de que não se assustem com a expressão ditadura do proletariado. Ela não significa exército nas ruas, matando gente, para que um grupo pequeno se transforme em donos do poder para sempre. Isso se chama golpe de Estado, tem mais a ver com o capitalismo, muito mais a ver, né? Então fica aí a reflexão e espero ao menos ter retirado um pouco desse preconceito histórico sobre essa expressão. Convido a todos a darem uma lida sobre o assunto para que a gente entenda melhor expressões estranhas que surgem e surgem muito do espectro da extrema direita querendo nos assustar. Certo? Abraço e até a próxima.